Agora tu arrumou foi um homem. Eu vou cuidar de tu. Eu vou cuidar de tu e do teu menino. Tu tem quantos filhos mesmo, tu? Eu sou pai e mãe de uns meninos, não é só de um, é porque eu tenho 11 filhos. Só que só mora comigo 8. Aí então eu não vou estar saindo com uma pessoa só para se divertir e, sabe, sentir prazer. Quanto? 11 meninos? Tu é doido, é, menino? Eu sou cerveja, eu trabalho no sol quente, menino. Pensa aí quantos pratos de massa eu vou ter que fazer pra sustentar esse menino tudinho, menino. Pacote de arroz de R$ 35, café caro pra porra também. Tu é doida. Diabo de tanto menino é esse, menino? Tu é uma codó, né? Não, tu não tava pai não, tu tava rapondo. Acaba até é morto, mano. Criar um monte de menino desse aí, tu é doido. Não, meu limite é 3 meninos só. 3 meninos dá criança. Agora 8 meninos. E tem mais, são 11, tu é doido. Quem diabo é Chechel aqui, menino, pra dar esse monte de filho dos outros? É doido. Eu sei que eu tenho a cara e o corpo de abestado, mas eu não sou abestado, não. É doida. Gente, meu marido teve uma crise de ansiedade horrível, e eu sem saber o porquê. Acredita que é porque ele descobriu que a ex dele vai casar? Bom, ele chegou do serviço mais cedo, né? Com o olho inchado, vermelho, e eu digo, gente, ele não chega esse horário, o que tá acontecendo? Esse amor, o que foi que aconteceu? Com cara de choro, né? O que foi que aconteceu? Ele falou assim, não tô bem, não me senti bem. Aí o amigo dele que foi levar ele disse, olha, a pressão dele subiu, tá muito alta, fosse você levava ele na emergência, e ele se recusa a ir. A menina lá do serviço que verificou a pressão dele. Eu falei assim, mas o que foi? Ele passou algo nervoso, ele foi demitido. O rapaz disse, rapaz, eu não sei, ele só passou mal, e eu socorri ele. Aí falei com o chefe, trouxe ele pra casa. Tá bom. Nisso eu também não quis agoniar ele, porque ele tava com a pressão alta, eu não quis incomodar mais ele. Eu falei assim, meu filho, você quer alguma coisa? Eu fui atrás de coisa pra baixar a pressão, né? Fiz uma coisa com quiabo pra ele, pra ver se baixava a pressão. Dei um remédio, porque minha mãe também toma remédio de pressão. Fui na casa da minha mãe, peguei, trouxe pra ele. Dei um remédio pra ele, quando ele tava melhor de... Aí eu comecei, né? Peguei o aparelho de pressão da minha mãe e comecei a verificar a pressão dele toda hora. Toda hora verificando a pressão dele. Eu disse, meu filho tá melhor? Ele tá. Aí quando deu a noite, eu fiz uma jantinha, né? Uma carne moída com verdura, né? Bem gostosinha pra ele, bem de leve, pra que ele viesse se sentir melhor. Aí tá bom, comeu. Quando ele tá se arrumando pra dormir, ele pega e começa a chorar absurdamente. Chorar e se tremer. E sentir que tava com o coração disparado. Começou a sufocar, a se tremer todinho. Eu falei assim, pronto, é um infarto. O homem tá dando infarto, ele apontando que o coração dele tava doendo, ele não conseguia respirar. Levei ele pra emergência, chegou lá. Aí fez eletrocardiograma, fez tudo. Aí a gente fez o primeiro atendimento, né? O médico pediu os exames, fez o eletrocardiograma, tomou medicação, voltou, a pressão dele estava altíssima, a pressão dele estava 23 por 15. Meu Deus, e o homem passando muito mal. Aí a mulher pegou, né, pediu pra que a gente voltasse na sala do médico, voltou na sala do médico, o médico falou assim, olha, infarto não é, tá, deu tudo normal no seu eletrocardiograma. Você pode ter tido, sabe o quê? Um ataque de pânico. Você já teve isso antes? Aí ele disse que não. Ele, então, é bom você consultar um psicólogo, ver o que tá te ocasionando. E ele começou a chorar. Chorar sem parar. Eu digo, meu amor, o que aconteceu? E eu fui explicar pro médico, né? Já chegou ruim e tal. E eu digo, filho, o que aconteceu? Aí, beleza. Fomos pra casa e ele nada de dizer. Quando dá de manhã, que isso foi pela madrugada, quando dá de manhã eu ligo pra mãe dele pra dar notícia. Vendi a casa da minha mãe pra ir em um show de K-pop. Meu nome é Louise e vou contar tudo agora. Eu queria muito ir no show do meu grupo de K-pop favorito, mas a minha mãe não quis me dar dinheiro pra ir. Ela dizia que era coisa de criança. Então eu tive que bolar um plano maligno pra conseguir ir e ver meu coreaninho. Esperei ela sair pra trabalhar e vendi a casa com tudo dentro pra primeira pessoa que apareceu. Vendi barato mesmo, só queria ir e ver meu Xing Ling. Comprei a passagem pra Coreia e fui. E graças a Deus deu tudo certo. Consegui ir no show que eu tanto queria. Já realizei meu sonho. Foi o dia mais feliz da minha vida. Mas eu não consegui voltar pra casa porque acabou o dinheiro. Então virei mendiga aqui na Coreia. Mas pelo menos consegui ver meu coreaninho. Então valeu a pena. Nunca mais consegui falar com a minha mãe. E provavelmente ela deve ter virado mendiga também, já que eu vendi a casa. Mas não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Faço tudo pelo meu coreano. Te amo, mãe. Obrigado por patrocinar minha passagem. Foi a atitude mais arrogante que um familiar já impôs a você? Após 7 meses de tentativas frustradas, meu marido Kyle e eu anunciamos que finalmente estávamos esperando um bebê. Toda a família comemorou com entusiasmo, exceto minha irmã Jaqueline, que atirou sua taça de vinho contra a bancada de granito. Como você ousa? Gritou furiosa. Você sabe há quanto tempo estou tentando engravidar? Eu deveria ser a primeira. Minha mãe tentou explicar que uma jovem de 19 anos não estava pronta para ser mãe. Mas Jaqueline não cedeu, pegou sua bolsa e saiu dramaticamente, gritando que, se eu não interrompesse minha gravidez em uma semana, ela denunciaria o caso às autoridades. No dia seguinte, apareceu na nossa porta com folhetos de clínicas de aborto.
jogando-os no peito de Kyle, que ainda estava de cueca. Já marquei consultas em 3 clínicas diferentes para ela. Anunciou alto o suficiente para o bairro inteiro ouvir. É só escolher uma. Quando Kyle rasgou os papéis, ela convocou toda a família para uma intervenção de emergência. Naquele domingo, 23 parentes se espremeram na sala da minha mãe, enquanto Jaqueline, de pé diante da lareira, discursava como se estivesse em uma palestra TED, explicando como minha gravidez estava arruinando sua vida. Ela até preparou uma apresentação em PowerPoint. Nosso tio Jeffrey, que é advogado, esclareceu que não havia base legal para obrigar alguém a abortar só porque ela queria ser a primeira a ter um filho. Com lágrimas nos olhos, ela apontou para mim e jurou que, se eu não interrompesse a gravidez até segunda-feira, nunca mais falaria conosco. Todos os 23 responderam em uníssono. Tchau, Felícia! Ela saiu chorando e não tivemos notícias dela por meses. Aos 7 meses de gravidez, durante meu chá de bebê, a porta se abriu com um estrondo. Era Jaqueline. Ela entrou exibindo uma barriga proeminente, vestindo uma camiseta com os dizeres "Primeiro neto a caminho". O silêncio tomou conta da sala. Minha mãe deixou o faca do bolo cair. Surpresa! Anunciou, girando para exibir sua gravidez. Engravidei logo após aquela reunião horrível em que todos me traíram. Faltam 10 semanas para o parto. Ninguém ficou impressionado. Para provocá-la, mencionei que meu parto seria em 8 semanas. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Ela agarrou meu braço e sussurrou que as datas não importavam, pois ela garantiria que seu bebê nascesse primeiro. Então saiu sem dar chance de resposta. Na terça-feira, minha mãe me ligou aos prantos. A colega de quarto de Jaqueline revelou que ela estava tomando substâncias ilegais, compradas em um site da Romênia, para induzir um parto prematuro, colocando a vida do bebê em risco só para dar à luz antes de mim. Jaqueline estava na UTI, mas não por causa das substâncias. Ao que parece, ela contatou uma mulher pelo Craigslist, cuja mãe havia sido parteira nas Filipinas, e pagou para que fizesse uma cesariana em seu apartamento. A mulher recusou, alertando que Jaqueline estava com apenas 31 semanas, mas minha irmã ameaçou se cortar com facas de cozinha se não fosse ajudada. Elas usaram ferramentas esterilizadas com vodka. Jaqueline perdeu tanto sangue que um vizinho notou a poça sob a porta do apartamento. O bebê milagrosamente sobreviveu, mas estava roxo e mal respirava. Ambos quase morreram na ambulância. O bebê foi levado para a UTI neonatal com um respirador e Jaqueline precisou de uma histerectomia total. Ela nunca mais poderá ter filhos. Do leito do hospital, a primeira coisa que fez foi me ligar. Isso é culpa sua, disse com dificuldade, por trás da máscara de oxigênio. Meu bebê está morrendo porque você não esperou para eu ter o meu primeiro. O mais chocante é que, com sua vida por um fio, a família se dividiu. Alguns achavam que Jaqueline havia perdido o juízo, mas outros acreditavam que eu deveria ter adiado o anúncio da minha gravidez para proteger seus sentimentos. Uma tia até sugeriu que eu deveria ter abortado. Mesmo assim, todos concordamos em apoiar o bebê doente. Minha própria gravidez ficou em segundo plano, embora eu não me importasse muito. Meu bebê era meu e de Kyle, não da minha mãe. Mas era frustrante que sempre que eu mencionava algo empolgante sobre minha gravidez, a conversa mudava de rumo. 3 dias antes da minha data prevista para o parto, fui internada para monitoramento. O bebê de Jaqueline ainda estava em estado crítico. O médico disse que as próximas 48 horas seriam decisivas para sua sobrevivência. O mais perturbador era ver Jaqueline no corredor, entre a UTI neonatal e a ala de maternidade, encarando minha barriga com uma expressão assustadora. Amanhã serei induzida, e Jaqueline sabe o horário exato. Ela tem perguntado às enfermeiras sobre as salas de parto e se os bebês ficam sem supervisão. A UTI neonatal fica um andar abaixo da maternidade. Se o bebê dela não sobreviver esta noite, não sei o que ela fará quando o meu nascer saudável amanhã. À 1h30 da madrugada, acordei com Kyle ao telefone, discutindo sobre Jaqueline. Ela estava perguntando às enfermeiras para onde os bebês são levados após o nascimento. Ele caminhava junto à janela, explicando como ela estava observando os corredores e cronometrando o tempo que as enfermeiras passavam em cada quarto. A chefe de enfermagem prometeu imediatamente adicionar um código de segurança especial ao meu prontuário e alertar toda a equipe do turno da noite. Kyle, porém, não estava satisfeito. Sua voz ficava mais alta enquanto exigia os nomes exatos de quem nos protegeria e quais medidas seriam tomadas se Jaqueline tentasse se aproximar do nosso bebê. Suas mãos tremiam enquanto anotava nomes no caderno do hospital, perguntando sobre trancas, botões de pânico e se a segurança poderia deter fisicamente alguém que tentasse entrar no nosso quarto. A enfermeira tentava acalmá-lo, mas Kyle insistiu em se reunir com a equipe de segurança do hospital antes do início da minha indução às 8 da manhã. Toda vez que meu marido ia tomar banho, a minha sogra entrava no banheiro com ele e trancava a porta. E eu comecei a ficar apavorada com aquilo, fui lá e contei pro meu sogro. Já faziam quase 3 meses que isso estava acontecendo e todas as vezes que eu perguntava pro meu marido o que a minha sogra fazia lá dentro do banheiro com ele falava que eles ficavam só conversando. Aí o meu sogro pegou e me falou, faz assim, quando ela for pra sua casa e entrar pro banheiro e trancar a porta, você me liga que eu venho na hora. Pra descobrir o que eles tanto estão fazendo dentro desse banheiro trancado.
trancada. E foi exatamente isso que eu fiz. 2 dias depois que eu tive essa conversa com meu sogro, a minha sogra apareceu na minha casa. E quando meu marido disse que ia tomar banho, ela saiu correndo e se trancou junto com ele no banheiro. Daí na hora eu já liguei pro meu sogro e falei: sogro, vem agora que eles estão lá dentro do banheiro com a porta trancada. Meu sogro veio rapidinho na minha casa e começou a bater na porta do banheiro pra eles abrir. Ele ficou uns 5 minutos batendo na porta do banheiro. Aí minha sogra pegou e abriu a porta e começou a fazer o maior escândalo. E meu sogro começou a perguntar pra ela o que ela tava fazendo dentro do banheiro com o próprio filho dela. Aí a minha sogra, super desaforada, ela disse que não era da conta de ninguém a privacidade dela e do filho dela. E no fim acabou ficando tudo por isso mesmo. E no outro dia aconteceu a mesma coisa. Só que dessa vez quem queria saber de toda a verdade era eu. Então eu coloquei meu celular escondido dentro do banheiro. E nisso o tempo foi passando. Foi dando 10 minutos, 20 minutos, meia hora e nada dele sair de dentro daquele banheiro. E eu já tava super ansiosa pra pegar meu celular e ver o que meu celular tinha filmado. Assim que eles saíram do banheiro, eu já corri pra lá pra pegar o meu celular e ver o que tinha naquela filmagem. E eu vi simplesmente... Desde que eu trouxe o meu namorado pra minha casa, a minha irmã ficou muito estranha comigo. Eu perguntei pra ela se tinha alguma coisa acontecendo. Ela disse que não, que tava muito feliz por mim. O tempo foi passando, a gente noivou, casamos e tem 7 anos que a gente tá junto. Eu sempre conversei com meu esposo que a minha irmã tinha ficado estranha comigo, que ela quase já não conversava mais comigo, que ela ficou fria e tudo. E sempre ele mudava de assunto, ele nunca entrava nesse assunto comigo. Final de semana passado, a minha mãe e meu pai completou bodas de 50 anos. E então teve uma festa bem legal que a gente organizou. E assim, o meu marido ele não bebe nenhum tipo de bebida, mas naquele dia em específico, naquele final de semana, ele bebeu todas, ficou muito bêbado. Eu cheguei perto da minha mãe, falei que ia levar ele pra casa. Minha mãe falou: filha, fica tranquilo, que aqui a gente tá todo mundo em família, não vai acontecer nada. Ele tá aqui, a gente tá olhando. E como eu também já tinha bebido um pouco, eu entrei e fui tomar um banho no banheiro do rancho que a gente tava. Ficamos ali, comemoramos o máximo. Minha mãe e meu pai tava muito felizes. Assim que eu saí do banheiro, gente, meu marido subiu em cima de uma mesa, pegou um prato e um talher, começou a bater e falou que tinha uma coisa importante pra falar. Aí ele pegou e falou: eu quero pedir a mulher da minha vida em casamento. Aí todo mundo começou a gritar. Ele desceu da mesa e foi diretamente até a minha irmã. Chegou até ela, se ajoelhou e falou: você quer casar comigo? Na mesma hora eu levantei e falei: passei a semana inteira trabalhando de servente, ganhei 500 reais e fiquei muito contente. Mas o cara quando é trouxa se lasca e não vai pra frente. Eu com dinheiro no bolso saí de casa bem pronto. Pensei que tava estribado com esses 500 conto. E com a tal de Josi Cleide eu marquei logo um encontro. Ela me chamou pra ir no boteco da esquina. Eu disse: nós vamos agora, minha perfeição divina. Ela disse: pois tá certo, eu vou chamar menina. Chegou mais 5 amigas, eu entrei em desespero. Pensei como eu vou bancar esse pessoal inteiro, que aqui tem muita gente pra muito pouco dinheiro. E as bonitas só queria a cerveja puro malte. Quando eu pensava na conta, uma tristeza me embate. Pensei: hoje eu saio mais liso que casca de abacate. Quando o garçom trouxe a conta, eu fiquei triste demais. Quando eu olhei que deu quase 600 reais, deu uma vexame no peito, quase que eu caio pra trás. Aí chega uma Hilux, um cara do Paraná, conhecido das meninas, começou a conversar. Elas foram embora com ele e eu fiquei sozinho lá. A vida tem dessas coisas pra você ver como é que é. O cara do Paraná carregou todas as mulheres e eu voltei pra casa triste, sozinho, liso e a pé. Se você tivesse apenas 1 minuto de vida, 1 minuto, o que você pedia pra mim? Pra você? É, pra mim. O que 1 você minuto pediria? de vida? Não, pra você eu não ia pedir nada. Nada? Não ia pedir nada. Eu ia pedir pra Deus. Pra Deus? Por que pra Deus? Eu ia pedir pra Deus. Por que pra Deus? Porque tinha que ser pra Deus. Eu ia pedir pra você ir comigo. Pronto, era E contigo? Era esse pedido que eu ia fazer. 1 minuto só? Eu morrer também? Claro, ué. O que você vai ficar fazendo aqui na Terra sem eu? Uai, meu bem, mas porque tu morreu, eu tinha que morrer também. Meu filho, tu acha que eu vou morrer? Tu vai ficar aqui bem de boa, casada? Uai, meu bem, claro, uai. Meu pedido era esse, era pra tu ir mais eu. Pronto, era o meu pedido. 1 minuto. Em 1 minuto tava com pedido pra Deus. Deus me livre. Nem mais eu. Eu ir contigo? Claro. Minha filha, eu te amo aqui na Terra, mas morrer não quero morrer. Vai, não. você Ruim. prometeu eternamente. Até quando? Até que a morte separe a morte separe. e não vai separar.